Bom dia para quem chegou agora, para quem já estava conosco desde de manhã. Muito obrigada por acompanhar a gente. Agora vamos falar sobre tecnologias, né? A tecnologia e como a segurança cibernética vem avançando e dialogar um pouquinho desse tema com as relações internacionais. Então, temos 3 convidados hoje, convidadas, enfim, para trazer esse olhar para a gente. Eu vou apresentar um por um, para depois a gente começar essa conversa com vocês. O nosso primeiro convidado a ser apresentado é o Alcides Peron. Ele é pesquisador e pós-doutorado no Departamento de Sociologia da USP, é graduado em Relações Internacionais e em Economia pela FACAMP e doutor em Política Científica e Tecnológica pela Unicamp. O Alcides ele tem um currículo enorme, então me perdoa, Alcides, eu vou só resumir um pouquinho aqui, que o Alcides também é membro da rede LAVITS, né, que é uma rede latino-americana de vigilância em tecnologia e sociedade, e também do NIAI, do Núcleo de Estudo e Análise Internacionais, que desenvolve essa pesquisa relacionada às novas tecnologias, né, vigilância, monitoramento e o controle para o policiamento de ações militares. Então, temos aqui um convidado. Muito obrigada, Alcides, pela presença, né, pelo domingo de manhã aqui, que realmente é bem importante para a gente trazer esse debate para o nosso dia a dia. A nossa próxima convidada, desculpa, a nossa próxima convidada é a Daniele Aires. A Daniele, ela é professora adjunta do Departamento de Economia e Relações Internacionais e subcoordenadora de pós-graduação de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina, da UFSC. Além disso, também é vice-presidente da Associação Brasileira de Estudos e Defesa da ABED. Ela fez um pós-doutorado em Ciências Militares na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército e é doutora em Ciência Política e da linha Política Internacional pela Unicamp. Mestre em Relações Internacionais na linha de Estudos de Paz e Segurança pela Universidade de Coimbra, em Portugal, e bacharel em Relações Internacionais pela Universidade de Coimbra também. Além de coordenadora de um grupo de pesquisa de estudos estratégicos e política internacional contemporânea, coordenadora de um grupo de pesquisa de extensão de segurança internacional e defesa, e por último, mas não menos importante, também é pesquisadora associada do Grupo do Brasil e as Américas da UFPE. Concentra suas pesquisas na área de construção de poder estatal, cyberpoder, cibersegurança, cyberdefesa, ou seja, temos 2 autoridades do tema aqui conosco hoje. E para trazer justamente um debate qualificado e ter alguém moderando, está fazendo essa interação, convidamos a madrinha do FERESP, eu gosto de nomeá-la assim, desculpa pela minha liberdade de trazer isso, mas para quem não conhece, quando o FERESP surgiu lá em 2018, foi a professora Marília que deu a primeira oportunidade do FERESP sair do papel e a gente conseguir realizar um evento online agora, por conta da pandemia, mas em 2018 ele foi sediado na FECAP, e foi com o apoio da professora Marília que o FERESP se tornou uma realidade. Então, vou apresentá-la aqui para trazer essa conversa com vocês. A professora Marília, ela é bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho. A professora Marília também é mestre e doutora na área de paz, defesa e segurança pelo Programa de Pós-Graduação de Relações Internacionais Santiago Dantas. E atualmente ela coleciona várias atividades relacionadas à sua especialização, atuando como pesquisadora visitante em universidades fora, como pesquisa também, vários grupos de pesquisa. E no âmbito acadêmico, a professora Marília também, ela é docente do Centro Universitário da FECAP, onde ela coordena o curso de graduação de Relações Internacionais e também o curso de pós-graduação de Negócios Internacionais. Sejam muito bem-vindas e bem-vindo. Espero que a nossa conversa hoje seja incrível e obrigada por ter aceitado o nosso convite de hoje. Professora Marília, pode falar um pouquinho, depois a gente já recorta para o Alcides, trazendo já esse tema geral da mesa. Bom, muito bom dia para todas e para todos. Para mim é um prazer, uma honra enorme estar aqui com vocês essa manhã. Como a Karina comentou, eu lembro do FERESP surgindo na minha mesinha de reuniões, e eu acho que foi uma grande aposta, uma aposta muito bem sucedida. Hoje é um evento que a gente já coloca no nosso calendário,
né, certamente contando aí com a presença dos nossos estudantes, se tornou um evento muito grande de difusão, de conhecimento, de possibilidades de pesquisa, de adentrar um pouco mais os diversos temas das relações internacionais. Então, sem dúvida nenhuma, o FERESP já entrou na nossa agenda, e isso não é pouca coisa. Né? Então, parabéns, Karina, parabéns a todos do Integre, o trabalho que vocês fazem, o profissionalismo é realmente excepcional. Então, fico muito orgulhosa, muito contente também de ser considerada a madrinha do FERESP, é um prazer enorme. E eu estou muito feliz de estar aqui com grandes amigos, pessoas que eu admiro demais, com quem eu compartilho aí o dia a dia de trabalho, de pesquisa, projetos, né, que é o Alcides, a Daniele, grandes amigos aí da ABRE, da ABED, de trabalho, né, Alcides já foi meu colega de trabalho, a Dani com vários painéis, vários trabalhos juntos aí nas associações que nós trabalhamos juntas. Então, é um prazer enorme e eu acho que esse tema, ele é não só importante e fundamental, como ele é urgente, né? Então, eu queria posicionar um pouco essa discussão a partir do título dessa mesa, as novas tecnologias, né, e a segurança cibernética internacional. Eu acho que enquanto objeto, né, então tentar, para além de fazer uma contextualização do que é importante, do que está acontecendo com esse tema hoje em dia, mas tentar enquadrá-lo, né, enquanto um objeto de pesquisa, e como é que a gente consegue tatear, portanto, esse objeto de pesquisa, quais são os instrumentos, de que forma a gente pode chegar nesse objeto, né? São os atores, são as estruturas, são os processos pelos quais esse objeto tem passado, quais são as tratativas que têm transformado também esse objeto, né? Então, acho que a dimensão não só de ter uma contextualização, de ter uma análise de cenário, mas também me importa muito entender isso enquanto um objeto, né? Como é que a gente constrói esse objeto, como é que a gente trabalha com ele. E, para além disso, entender também esse objeto enquanto um projeto, né? Ele é projeto de alguns atores. Que projeto é esse? Ou seja, para onde é que a gente vai caminhar quando a gente olha para a consolidação das agendas que levam em conta esse objeto? Então, acho que enquanto a construção de um objeto e a construção de um projeto que eu queria avançar nessa mesa de trabalho, que eu acho que ela não acaba aqui, né? Ela não se inicia aqui, ela não acaba aqui, a gente tem aí várias frentes de atuação para pensar. E aí, depois, se a professora Daniele puder falar um pouco da ABED e do olhar, né, que as entidades têm tido para esse tema e para essa agenda, eu agradeceria muito se você pudesse nos dar aí uns minutinhos a mais na sua fala, para falar um pouco também das áreas temáticas, né, da ABED e enfim, das propostas que nós temos para esses temas. Nós vamos iniciar, então, com o Alcides. Muito obrigada novamente pelo convite, é um prazer enorme e essa agenda que nos é tão fundamental. Muitíssimo grata. Vamos lá, gente? Tudo bem? Já posso começar, né? Gente, bom dia para todo mundo, cara. Muito feliz de estar aqui. Eu acho que, enfim, eu queria fazer vários agradecimentos, eu vou tentar ser bastante sucinto. Eu acho que, antes de mais nada, né, agradecer o pessoal do Integre, agradecer o pessoal do FERESP. Acho que a terceira vez que me é feito um convite. Na verdade, em primeiro momento, né, 2 anos atrás, ontem a gente conversava, né, Marília? Sobre, cadê aquela foto que nós tiramos lá na frente, né? Eu, você, Helena. Faz 2 anos eu participei, eu acho que foi uma das primeiras oportunidades que eu tive de ter um espaço de fala em São Paulo, né? Muito pequeno, eu estava ali moderando uma mesa, né? Então, de estudantes, enfim, pós-graduandos. Foi uma experiência muito, muito interessante. Então, tenho muito a agradecer a vocês, né? O ano passado eu não pude estar com vocês porque eu estava fora do país, e agora estou aqui, né, com amigas tão queridas, que é a Marília e a Dani, né? Eu acho que também há um outro elemento, eu sei que a Dani vai tocar nisso, mas é extremamente importante também. Um outro espaço de oportunidade que me foi dado é atuar também como um dos coordenadores da linha temática, né, da área temática, que é tecnologia, né, indústria, lá na ABED, né, Dani? Nós dois dividimos esse espaço, então são duas grandes oportunidades. De maneira que o que eu vou tentar falar aqui reflete um pouco da minha experiência em relação a isso, né? Bom, fui convidado, né, para fazer uma exposição um pouco mais geral sobre novas tecnologias, sobre cibersegurança.
E, em geral, a gente chega num momento que a gente fala, olha, o que eu vou falar? O que eu vou debater e como eu vou abordar esse assunto? Então, estou pegando um pouco sobre as minhas perspectivas nos últimos anos em relação a várias pesquisas que eu tenho feito e em relação também a algumas coisas muito contemporâneas, muito pontuais, né? Eu acredito que vários de vocês devem ter visto esse documentário que anda circulando no Netflix, que é o Dilema das Redes, alguma coisa do tipo. Então, a minha fala vai um pouco contra isso aí, né? Vai um pouco contra algumas saídas que são propostas ali. E eu quero tentar apresentar para vocês, né, toda essa noção do cyberespaço, primeiramente como um grande campo de oportunidades, né, como um grande campo de abertura e liberdades que nós tivemos há algum tempo atrás, mas também mostrá-lo agora como um grande espaço frustrado de potencialidades. Um espaço que foi, em grande medida, tomado, dominado e, por que não dizer, securitizado. Né? Na verdade, quando se securitiza determinados campos, diversas outras liberdades que são produzidas, né, elas vão sendo eliminadas. Então, se trata um pouco de apresentar o cyberespaço como um espaço de oportunidades, potencialidades, mas também de potencialidades frustradas. Bom, quando a gente começa a pensar sobre cyberespaço, cibernética, enfim, cybercoisas, área em geral, né? Na verdade, a gente acha que é um tema muito contemporâneo, né? Algo que surgiu nos últimos anos, 10, 20, 30 anos, quando na realidade é um campo bastante antigo. Né? A ideia de cibernética, ela data do meio do século passado, né? Então, de 1940, você tinha o Norbert Wiener, né, que começa a definir a ideia de cyber como sendo um campo de relações entre humanos e máquinas, um espaço no qual já estava crescendo, em grande medida estudando a interação entre humano e máquina, como que a máquina afeta a potencialidade do homem, como o homem afeta também a trajetória da máquina. Se a gente pegar em 1984, né, a gente tem o livro Neuromancer, do William Gibson, que está discutindo a ideia de cibernética. Cibernética, para ele, seria... Cibernética não, perdão, né, mas de cyberespaço, propriamente dito. Que seria um espaço que se encerra por si só. Um espaço de relacionamento, um espaço de discussões, né, na qual toda a sociedade se encerraria ali. Era como se fosse um espaço, um real apartado do nosso real. E é disso que se trata um pouco a análise que ele faz. Em uma entrevista, em 1986, ele vai dizer como ele cunha o termo cyberespaço. Ele vai dizer que ele estava circulando pela cidade de Los Angeles e viu num fliperama uma série de garotos, né, jogando videogame ali, e ele falava, para eles, aquele real que estava manifesto ali, né, aquele real naquela tecnologia, era de fato um real que maquinava eles. Portanto, a gente não pode entender o cyberespaço como uma realidade apartada da nossa realidade, mas sim o cyberespaço enquanto um campo de potencialidades, né, um espaço na qual o potencial, a realidade existe em potencial e vai nos afetar a posteriori. É disso que se trata algumas conclusões que, inclusive, Deleuze e outros autores vão colocar sobre a ideia do virtual no cyberespaço. E o que significa ser um campo de potencialidades? Se eu digito um texto, se eu faço alguma coisa na web, aquilo vai ficar gerando energia potencial. Em algum momento, ela vai começar a afetar uma série de indivíduos. O sujeito vai ler o texto, o sujeito vai acessar o meu website, o sujeito vai ter acesso, sei lá, a uma pesquisa que eu publiquei há anos atrás. E tudo isso, em grande medida, é uma das ideias das potencialidades que podem afetar o nosso real. Portanto, o cyberespaço é mais real do que a gente imagina. Olhando para o cyberespaço também, é fundamental que a gente entenda que ele não está nem perto de ser irreal, ou seja, um espaço de virtualidades apenas. Ele é um espaço composto por inúmeras camadas, né? Você tem cabos submarinos, você tem uma dinâmica de troca de dados e protocolos que vai acontecer na esfera do software, mas você tem uma série de elementos, de infraestruturas que são construídas para sustentar essa dinâmica de circulação de dados e protocolos. Como eu disse, sistemas de cabos submarinos, satélites, a gente tem uma série de elementos que são, como eu posso dizer, tornados ativos graças a esse sistema também do cyberespaço, como comunicações, voos, sistemas de armas, né, e toda uma operação do cotidiano. Isso mesmo aqui que a gente está fazendo, ele depende de uma infraestrutura muito complexa, né, não apenas de softwares, mas também de sistemas de cabeamento e de intercomunicação. Se a gente olhar, por exemplo, para o mundo, em 2001, mais ou menos, a cada 100 mil habitantes, 0,84 tinham acesso à banda larga. Quando a gente olha para 2017, em torno de 13,7%, né, a cada 100 mil, né, 13,7 pessoas
a cada 100 mil passa a ter acesso à banda larga. Isso representa em torno de 46% do mundo tendo acesso à internet. Em outros dados, né, se a gente olhar um pouquinho como que se dá o acesso o relacionamento nessas redes, em torno de 2,26 bilhões de pessoas acessam o Facebook. 1 bilhão de pessoas, 1,9 bilhão de pessoas acessam o YouTube. 1 bilhão de pessoas acessam o Instagram e 1 bilhão de pessoas o WeChat. O WeChat é o WhatsApp chinês, né? E se a gente olhar um pouquinho, retomar um pouco nesse período entre os anos 2000 e até mais ou menos 2010, 2012, a internet era um grande campo de potencialidades e de liberdades. Veja o que foi, por exemplo, né, a Primavera Árabe. Veja, por exemplo, a maneira como a gente começou a olhar para a guerra do Iraque e outras intervenções estadunidenses. Graças à internet, graças à liberdade que nos dava de comunicação, a gente passou a ter acesso a uma série de dados que a mídia tradicional, né, que muitas vezes é parte desse assemblage da guerra, não trazia informações para a gente. Então a gente conseguiu agir sobre a guerra. Quando o Wikileaks revelou, por exemplo, todos os abusos que estavam acontecendo em Abu Ghraib ou em Guantánamo, a gente conseguiu, de uma certa forma, enquanto uma sociedade organizada, atuar sobre isso. Tentar, ao mínimo, né, pelo menos restringir as atuações pervasivas, né, dos Estados Unidos sobre sobre os corpos dos indivíduos nesses lugares. Então, de certa forma, a internet se tornou um grande campo de liberdade para a gente. O que aconteceu? O que foi que aconteceu de lá para cá? Como esse campo de liberdades e de comunicações se tornou também um campo de frustrações e um campo que começou a nos condicionar, né, nos subjugar enquanto humanos. Eu acho que é interessante fazer essa ponte, olhando primeiramente, né, para isso que começa a emergir, que a Shoshana Zuboff trabalha como sendo um capitalismo de vigilância, para depois adentrar na ideia da securitização desse campo. Em primeiro lugar, quando a gente olha ali meados dos anos 2000, 2000 e pouco, uma série de empresas passam a investir grandemente na coleta de dados. Ali, nesse mesmo momento, você tem o boom, né, o estouro da bolha das .com. Empresas ligadas à internet, empresas ligadas já à coleta de dados, elas começam a ter um faturamento gigantesco, né, naquele momento, e elas criam uma bolha financeira que estoura. Mas justamente nesse momento, várias dessas empresas começam a olhar para a internet não apenas como um campo de venda dos seus produtos, mas a internet também como um espaço de comunicação e os dados enquanto objeto para ser trabalhado, como matéria-prima de trabalho dos indivíduos, né, para ter lucro sobre isso. Se a gente olhar, boa parte das empresas estão praticando o que a gente chama de vigilância. Elas estão não apenas olhando para a gente enquanto indivíduos, mas estão olhando para os dados que a gente está distribuindo na internet, para os nossos traços, os nossos rastros digitais que são deixados. Todos esses rastros são matéria-prima para serem utilizados, né, e construídos como uma forma de acumulação, para nos ofertar produtos a posteriori. Esses tipos de dados, eles vão permitir, por exemplo, né, compreender a gente de uma maneira mais profunda que nem nós mesmos compreendemos. Esses dados, essas informações, vão construir perfis, vão construir dinâmicas de como a gente tem momentos no dia de maior felicidade, menor felicidade, e com isso ofertar produtos para a gente. Mas não apenas ofertar, não apenas vender, não é apenas uma lógica só comercial. Shoshana Zuboff trabalha com uma ideia do poder instrumentarial que vai advir disso. Ela opõe a ideia de um autoritarismo, né, um poder autoritário, disciplinar, que está centrada no uso da violência, que está centrada no uso da força bruta, para constranger as pessoas. E ao olhar para esse poder instrumentarial, nós não estaríamos sendo, por exemplo, constrangidos. Em grande medida, boa parte das empresas, estados, enfim, todos aqueles que têm acesso a esses dados, conseguiriam sugerir padrões de comportamento para a gente. Conseguiriam, em um determinado momento, ocupar um espaço de poder que se manifesta na ideia do controle comportamental dos indivíduos. Se eu tenho acesso a uma série de informações sobre um grupo gigantesco de indivíduos, eu consigo, a partir dos interesses deles, né, guiar suas tomadas de decisão. Isso vai desde um uso do Uber, né, pelo melhor caminho que você pode circular, de um aplicativo de locomoção pela cidade, até uma série de outros aplicativos que vão sugerir gostos e tendências para vocês. Se a gente olhar, boa parte das universidades hoje no mundo estão utilizando os serviços do Google Academics, né, do Google Scholar. E isso quer dizer o seguinte, que eles não apenas estão armazenando os dados,
mas eles estão também direcionando buscas de pesquisa a partir dos nossos interesses. Então, se eu for pesquisar alguma coisa sobre capitalismo de vigilância, logo depois dos anúncios que vão ser dados, né, para eu comprar algum livro que fale sobre o assunto, uma série de outras pesquisas vão aparecer já elencadas, de conteúdo já direcionado para mim. E isso vai para o storage das universidades. Essas empresas passam a ter também acesso a uma série de informações sobre as pesquisas que são feitas dentro desses espaços, direcionando interesses, coordenando como se pensa o mundo, inclusive. Então, é aí que está presente, né, um pouco dessa capacidade desse poder instrumentarial. E se a gente olhar que empresas estão fazendo isso, isso vão desde a Apple até a Alphabet, né, que controla a Google, que hoje tem um valor de revenda em torno de 160 bilhões de dólares, né? A Amazon hoje está em torno de 280 bilhões de dólares a sua capacidade de revenda, né, o seu poder de revenda, e a Apple, que vai participar, né, ofertando esses periféricos, né, celulares e outros dispositivos, para que essa coleta seja feita, né, sobre os indivíduos. O grande ponto é que quando a gente assiste um documentário igual a esse da Netflix, a gente fica um pouco perdido, porque a gente cai nessa armadilha do Vale do Silício, essa argumentação linear ofertista, que quer dizer o seguinte, que basta, que, em primeiro lugar, esse tipo de poder, ele não reflete outras dinâmicas de poder mais abusivas. E mais ainda, esse tipo de poder pode ser superado e controlado se a gente fizer alguma regulação das redes, uma regulação que vai se dar, por exemplo, no campo jurídico. Isso é uma tentativa de saída um pouco frustrada. E mais ainda, o documentário mostra que algumas vezes esse tipo de tecnologia, né, ele teria sido o único caminho racional possível, quando na verdade existem inúmeros outros caminhos que podiam ser seguidos e pensados, né, e a tecnologia é pensada como uma nova forma de liberdades para a gente, mas na realidade ela foi pensada dessa forma porque ela está inserida num contexto capitalista. Se a gente olhar para a tecnologia nesse momento, a tecnologia é um reflexo dos interesses de diversas empresas que têm um valor de revenda desse tamanho, né? A tecnologia de coleta de dados, ela é assim, não porque ela é o melhor que nós conseguimos construir enquanto seres humanos, mas porque ela foi se adaptando a interesses e condicionamentos colocados por uma dinâmica mundial, né, de acumulação capitalista, que hoje é comandado por essas empresas, né, que tem um PIB, né, que tem uma capacidade, um valor de revenda muito maior que o PIB de vários países. Agora, um outro elemento, né, que vai consubstanciar um pouquinho essa perda de liberdade que a gente passa a ter na internet, é justamente o fato dela se constituir enquanto um espaço securitizado. Desde os anos 80, mais ou menos, os Estados Unidos passam por uma chamada revolução nos assuntos militares. Né? É um conceito nativo, e por conceito nativo a gente tem que entender que é um conceito criado por eles mesmos, né, para tentar dar conta de responder uma série de modificações que vinham acontecendo. Mas de revolução tem muito pouco. Na verdade, né, um reposicionamento de gastos e uma reorientação, mais ou menos, em alguns armamentos e práticas. Desde ali dos anos 80, uma série de ideologias começam a circular, né, no entorno das escolas militares estadunidenses, no entorno das agências de segurança estadunidenses, tentando apontar para a ideia de um novo espaço que vinha emergindo, né, o cyberespaço. Esse cyberespaço, né, ele deveria ser um espaço a ser dominado, a ser securitizado pelas Forças Armadas e por outras agências, né, que conseguissem, de uma certa forma, imprimir a importância para esse setor, né, porque nele estaria a base para a construção de novos armamentos e de ação, né, em um novo domínio pelos Estados Unidos. Não à toa, boa parte do dinheiro gasto naquele momento, né, boa parte, eu acho que em torno de 30% do capital empregado pelos Estados Unidos em defesa, começou a ser investido em uma série de setores ligados ao campo cyber, né? Já em tecnologia, e o campo cyber, novamente, não é apenas a dominação do cyberespaço enquanto lugar para eu enviar, por exemplo, vírus e outras formas de ação meramente computacional, meramente potenciais, mas instrumentos e armamentos que passam a ser guiados e controlados graças a esses sistemas comunicacionais e informacionais, sistemas de armas a laser, sistemas de visão noturna, sistemas de teleguiamento de mísseis, né, sistemas do que a gente chama de standoff weapons, armas que podem ser controladas à distância. Então, todo esse campo, né, de segurança começou a crescer muito nos Estados Unidos. E a internet e a cibernética passou a ser entendida não apenas enquanto um novo fronte, na qual você vai exercer certa dominação, né, construindo, por exemplo, um aparato comunicacional
para agir sobre a comunicação de outros adversários, mandando, por exemplo, vírus e produzindo decepção. Mas, mais do que isso, né, para se controlar as informações, né, sobre a guerra e sobre conflitos, mas também para construir base para novos ataques, novas guerras e novos conflitos. Leia-se, por exemplo, a emergência de drones armados e uma série de outros instrumentos que vão depender de um sistema informacional e comunicacional para ser operado. Né? Se a gente olhar, nos Estados Unidos, em 2017, foi gasto em torno de 13,15 bilhões apenas para a securitização do ciberespaço. E esse dado sobe, né, numa projeção para 2021, para em torno de 18,78 bilhões. Se a gente olhar o plano estratégico das Forças Armadas, principalmente da Marinha estadunidense, que foi lançado esse ano, vocês vão olhar que a capa dele, por si só, já diz muito. De um lado, você tem uma dinâmica de um xadrez, né, na qual os Estados Unidos são o peão principal ali, e você tem a China e a Rússia nesse campo também como pinos desse xadrez, como peças desse xadrez, já mostrando que boa parte do conflito que está por vir vai depender dessa camada, dessa infraestrutura do ciberespaço, e vai se dar também dentro dessa dinâmica, né? Securitizar esse espaço significa, portanto, criar uma série de condições que permitam proteger esse espaço de ataques, mas também, de uma certa forma, construir um potencial para atacar outros inimigos, né? E isso é tão importante não apenas para manter uma dominância nesse campo, mas fundamentalmente para coletar dados e produzir um saber sobre os indivíduos nesse campo. É fundamental, né, a gente olhar os projetos que começaram a ser desenvolvidos desde os anos 2000 nos Estados Unidos. Você tem o chamado Total Information Awareness Program, que ali em 2003 teria por objetivo construir dinâmicas de análise preditiva do campo de batalha, ou seja, coletar dados e interpretar o que está por vir no campo de batalha para, a partir de então, realizar ataques sobre determinados indivíduos. Mas, mais do que isso, proteger suas próprias infraestruturas de ataques. Recentemente, na Alemanha, aconteceu a chamada primeira morte pelo ransomware, né, no mundo. O que isso quer dizer? Foi jogado um vírus dentro de uma infraestrutura de comunicação alemã, né, para hospitais, e uma ambulância que estava levando uma pessoa em situação crítica para um determinado hospital, por conta desse vírus, acabou sendo redirecionada para outro lugar, para mais de 30 quilômetros do hospital. Com isso, essa pessoa morreu. E isso mostra, simplesmente, foi uma morte. Alguém pode dizer, mas isso, para quem analisa relações internacionais, não é nada. Mas imagina isso projetado, né, para toda a cadeia de comunicação informacional de um ambiente, né, que está sofrendo com a pandemia nesse momento. Imaginem uma outra situação. Boa parte dessa infraestrutura, né, vem viabilizando uma série de instrumentos e tecnologias para controle de populações e de manifestações. Você tem hoje um sistema criado, inclusive pela Microsoft, que se chama Clearview, que coleta dados das redes, fotos das redes, e dados, né, de indivíduos, né, de reconhecimento facial, para capturar, por exemplo, pessoas que teriam cometido algum crime. E todos esses dados são coletados a partir das redes digitais, mostrando que não existe uma fronteira que demarca o que é um campo meramente da segurança e o que é um campo do entretenimento. Quase todo o ciberespaço se torna um grande assemblage securitário, na qual a coleta das informações são extremamente importantes para, enfim, exercer um controle e uma dominância. É justamente por aí que eu vou começar a encerrar, dizendo que é isso que está viabilizando uma série de tensões que estão surgindo hoje sobre o chamado 5G. O 5G, né, é uma tecnologia que vai permitir viabilizar principalmente o avanço da chamada tecnologia das coisas, a internet das coisas, na qual uma série de tecnologias, né, uma série de aparatos, uma garrafa d'água pode estar conectada à internet. E essa quantidade de informações que é coletada é extremamente estratégica para que se exerça um controle, né, e uma organização, né, de poder sobre os indivíduos, sugestionária. Mas também esse tipo de tecnologia é o que permite agir sobre a carne dos indivíduos ali adiante. Uma série de tecnologias hoje já disponíveis sobre o espaço preditivo, né, sobre informações, coleta de informações, e que estão na mão de agentes de segurança, hoje estão sendo utilizados, por exemplo, para controlar segurança pública, para agir sobre indivíduos e para agir sobre o crime, né, e também sobre o terrorismo, conectando esses dois espaços que são tão diferentes, crime e terrorismo, trazendo para o mesmo universo, né, a capacidade de ação policial. O Detecta da Polícia Militar de São Paulo, o Domain Awareness System, o Predpol, são exemplos que mostram como a coleta massiva de dados
está sendo utilizados para o controle de grandes públicos, de grandes manifestações. Essa semana, e eu encerro por aqui, né, foi anunciado pelo The Intercept, né, uma informação que é uma nova tecnologia criada pelo Ministério da Justiça brasileiro e pelas agências de inteligência, que é chamado Cortex. O Cortex, ele é como se fosse um grande aparato que coleta dados nossos em tempo real, mas principalmente dados da maneira como de placas de carro, como a gente circula pelo território brasileiro, né? E tudo isso está subjugado ao Ministério da Justiça. De uma certa forma, não se precisa de mandato por conta disso, né, para se investigar cidadãos de uma maneira mais direta. Isso mostra como, por exemplo, a internet ela deixa de ser um espaço de liberdades e se torna um espaço de frustração. Talvez isso seja um pouco reflexo da nossa sociedade, que caminha a passos largos para um autoritarismo, né, e o que a gente esteja olhando nessas tecnologias nada mais seja do que o espelho negro, né, o Black Mirror das nossas telas de celulares e de computadores, que vão refletir um pouco do autoritarismo que está presente na nossa sociedade. É um grande campo de frustrações, assim como as nossas frustrações. Eu encerro por aqui, sei que passei um pouco do meu tempo, agradeço e passo a palavra para a Dani, para a Maria. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Grande beijo a todos. Obrigada, Alcides, pela sua excelente exposição. Acho que você conseguiu, em pouquíssimo tempo, nos posicionar sobre o objeto, sobre a agenda, e sobre os atores que têm agência, né, dentro desse objeto. O que muitas vezes fica confuso, porque são muitos atores, é um tema muito complexo, e eu acho que você conseguiu, de forma muito didática, nos apresentar o que está na ordem do dia dentro desse tema. Sem mais demora, eu vou passar a palavra à professora Daniele Aires. Muitíssimo obrigada novamente aqui pela presença. Obrigado, então. Bom dia, quase boa tarde já a todas e todos. Quero dizer que é um imenso prazer estar aqui com vocês nesse domingo. Para mim é um prazer especial por alguns motivos. Primeiro, por poder estar de volta ao lugar onde eu nasci, cresci, me formei, tive grandes amigos, que é São Paulo, né? Eu sou professor aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, mas eu sou nascido e criado em São Paulo, e fiquei muito contente de saber por parte do Guilherme que a FERISP, a segunda, aconteceu na Universidade de São Judas, né? Porque eu nasci na rua de trás da Universidade de São Judas, então fiquei muito contente em saber que de toda essa dinâmica, né? E gostaria de agradecer em especial o convite à FERISP e ao Guilherme, que manteve todo esse contato, e parabenizá-los. Eu lembro de quando eu comecei a minha carreira nas relações internacionais aí em São Paulo, né? E eu lembro que a gente organizou, na época, o segundo ENERE, na época, de FENERE, segundo, imagina, Jurássica. E aí faltavam tantos espaços de debate sobre relações internacionais, né? E vendo isso acontecer com a FERISP, eu fico muito, muito agradecida de poder falar aqui hoje, e agradeço ao convite, né? Depois, eu queria fazer um comentário aqui, que eu acho que a gente não pode se negar a fazer em tempos atuais, né? Eu queria, efetivamente, de forma muito respeitosa, me compadecer aqui com a família de mais de 140 mil pessoas que morreram devido à Covid-19, né? A gente, quando está na academia, e principalmente está em posições como a minha hoje, dentro de uma associação, a gente não pode se furtar a debates mais duros, né? E esse é um deles, né? A gente podia ter evitado essa tragédia se tivéssemos mais responsabilidade e organização por parte de nossos governantes, principalmente por parte dos nossos governantes a nível federal, né? Então, isso é uma tragédia que podia ter sido evitada desse tamanho, né? Não precisávamos chegar a tantas pessoas mortas. Então, eu me compadeço, eu me solidarizo e faço votos que a gente consiga cada vez mais evitar que isso continue acontecendo, que a gente tenha de 800 a 1.000 mortes por dia, né? É um dever cidadão de cada um de nós trazer esse debate, né? Depois, é um prazer estar aqui, não vou demorar muito mais nisso, eu sempre perco um tempinho falando dessas questões de agradecimentos, para mim é muito importante, mas estar aqui com a Marília e com o Alcides, e falar depois do Alcides é sempre muito difícil, porque o Alcides é um tremendo de um especialista na área, mas ele fez uma excelente apresentação de coisas que vão me facilitar muito
para falar aqui sobre essa perspectiva da tecnologia, da ciberdefesa, da cibersegurança na esfera do Brasil, né, que foi o que a organização me propôs, né, tentar traduzir isso na esfera do Brasil. E aí, por último, Marília, se você me permite, quando acabar a minha fala, eu gostaria então de falar um pouco da ABET, que é a Associação Brasileira de Estudos de Defesa, e falar um pouquinho das áreas temáticas, dos nossos eventos, e aí acho que tem mais tempinho, tá? Para a gente não perder o ritmo da fala que o próprio professor Alcides deu na sua brilhante explicação, né? Então, vejam, eu gostaria de começar aqui dizendo a vocês que a minha ideia é falar desse tema na perspectiva, efetivamente, da realidade brasileira, né? Como, nesse cenário todo que o Alcides traçou, o Brasil se integrou nesse espaço, se integrou nessa nova realidade que surgiu para a esfera da segurança e também da defesa. Mas antes disso, eu queria trazer para vocês duas questões que me parecem fulcrais e que causam muita confusão quando a gente fala de segurança cibernética, defesa cibernética, espaço cibernético, securitização do espaço cibernético, recursos de poder do espaço cibernético e de toda essa dinâmica que a gente vê hoje no sistema internacional. A primeira delas, o professor Alcides já tocou e tocou muito bem, então eu não vou me prolongar, que é o fato do ciberespaço e dos temas de ciberespaço e cibernética não serem algo novo, né? Se a gente for traduzir toda essa dinâmica de ciberespaço para uma esfera, por exemplo, da defesa, alguns autores traduzem como o espaço, né, efetivo onde você circula, você armazena, você troca informações, esse campo eletromagnético, e que esse é o espaço que nós devemos, com certeza, trabalhar e ter como dimensão para o espaço cibernético. Mas veja, essas informações são trocadas, armazenadas há muito tempo, por GPS, satélites, rádios, telégrafos. Todos eles usam esse suposto espaço abstrato para transferir, armazenar e trabalhar com as informações. Esse tema se torna muito importante quando a gente tem um fator novo que determina a dinâmica comunicacional e a sociabilidade dos humanos no mundo, que é o advento da internet. E aí o professor Alcides trouxe coisas muito interessantes sobre a própria o Neuromancer, o livro, e todos os outros debates que começam a introduzir a real intenção entre como a gente vai coordenar a vida a partir dessa tecnologia. Estava muito longe da gente pensar como o telégrafo, como o satélite, fazia parte do nosso dia a dia enquanto tecnologia ou novas tecnologias. A internet não. A internet ela está aqui no dia a dia. Ela ganha uma dimensionalidade que ela extrapola o controle do Estado e chega às pessoas quase no mesmo nível de capacidade de ação do que os Estados possuem. Acho que a grande diferença, e aí eu acho que você destacou bem, é a capacidade de recurso financeiro que esses atores terão para aprimorar a sua ação dentro desse espaço, né? Então, é importante a gente ter noção de que quando a gente está falando hoje de cibernética, a gente está falando da internet como esse meio que vai aprimorar todo um resto de novas tecnologias que já existiam, né? E a tecnologia da internet como também um espaço onde o indivíduo, o cidadão também pode interferir, né? Essa era uma questão que eu acho que precisa ficar clara para a gente quando a gente trata desse tema. A segunda questão que precisa ficar clara, e aí eu acho que o professor Alcides também foi muito feliz na sua fala, é efetivamente a gente saber a diferença, e existe uma diferença, apesar dela se cruzarem o tempo todo, entre o que a gente chama de segurança cibernética e o que a gente chama de defesa cibernética. Correto? É difícil, porque o termo que vem do inglês e que dominou esse estudo é o cybersecurity. E dentro dele vai tudo, né? Mas é muito importante que a gente consiga dividir esses termos, não para dizer que eles são coisas distintas, separadas e que não se tocam, mas para que a gente precisa saber exatamente aonde e que tipo de informação está dentro de cada um e quem são os responsáveis por tratá-la. Quando a gente souber disso, a gente sabe pôr limites, evitando, por exemplo, que o Ministério da Justiça brasileiro faça o que está fazendo com o Cortex. Não pode. Não cabe, né?
E se a gente pensar em segurança cibernética, a gente pode trazer a segurança cibernética muito mais próxima para a ideia da utilização privada, do mundo privado, dos indivíduos, daquele mundo que trabalha com as informações nossas do dia a dia. Isso que nós estamos fazendo aqui, os nossos WhatsApps, os nossos e-mails, as empresas com seus sistemas que têm que ser protegidos, né? Tem a ver com a vida diária, com as informações diárias que trafegam pelo sistema e que tem uma responsabilidade, obviamente, do Estado, mas que tem uma responsabilidade muito forte por parte do setor privado, de nós mesmos. Quando nós caímos numa questão de vírus ou quando nos roubam alguma senha, parte desse processo partiu de uma ação nossa. Então, falta aqui essa concepção, né? Já a defesa cibernética tem a ver com soberania, tem a ver com proteção efetiva da nossa capacidade de defesa do nosso espaço, que antigamente era chamado de territorial, e que hoje a gente pode desmistificar o que a gente está chamando de territorial, né? Porque como é que a gente determina efetivamente o espaço territorial nesse documentário que o professor Alcides citou, que está passando aí agora, né, o Dilema das Redes, é muito interessante que eles falam, né, que supostamente através do Facebook, alguns estados interferiram em outros sem quebrar uma fronteira soberana do outro estado. Será? Eu não sei. Eu não sei qual é a fronteira cibernética. Então, isso está muito ligado à defesa, a uma proteção, a uma ideia de possibilidade de conflito. Essas duas áreas se cruzam? Obviamente que essas duas áreas se cruzam. Mas a gente precisa perceber que elas não são a mesma coisa. Então, tem indivíduos com responsabilidades distintas e tem momentos distintos para a gente pensar sobre essas problemáticas. E eu acho que, frente a tudo aquilo que o professor Alcides trouxe, do grande dilema que a gente vive, das frustrações que a gente vive nesse momento, nesse espaço, no caso do Brasil, ele é fruto de uma falta de capacidade de entender melhor o que é segurança cibernética, o que é defesa cibernética, por parte dos nossos governantes e daqueles que elaboram políticas públicas, e de maneira que isso seja mais claro para nós. Então, Karina, eu pediria que você agora, por favor, compartilhasse aí um PowerPoint que eu trouxe, que eu queria efetivamente mostrar a vocês alguns dados, tá? Então, dito isso, eu quero dizer para vocês agora, talvez a parte mais burocrática do que eu estou falando para vocês, né? Eu queria falar o seguinte, né? Falar como o Brasil se organiza do ponto de vista dessa proteção. Nós estamos na última página, Karina, se você puder pôr na primeira. Isso, obrigado. Como o Brasil se organiza efetivamente do ponto de vista dessa proteção entre quais são as suas agências e como é que ele se organiza do ponto de vista da segurança cibernética e defesa cibernética. O que a gente vai perceber é que o Brasil, ele faz essa divisão, o Estado brasileiro. Ele faz essa divisão entre uma ideia do que a gente chama de segurança da informação e comunicação, segurança cibernética e defesa cibernética. E para isso ele cria agências distintas. Então, se você puder passar, por favor, para o próximo slide, o que acontece? Eu trouxe aqui para vocês uma estrutura de governança da segurança cibernética no Brasil, que está nesse documento do Instituto Igarapé, uma estratégia para a governança da segurança cibernética no Brasil, feito pela Luíse e pela Luísa, duas pesquisadoras do Instituto Igarapé muito comprometidas com esse tema, onde eles tentam mostrar para nós exatamente onde se enquadram cada um desses órgãos que existem no Brasil, primeiro nessas suas competências, defesa cibernética, segurança da informação e segurança cibernética, e depois nesses setores, né? Ou seja, o setor da defesa, das agências públicas federais que trabalham com isso, nas áreas temáticas. O que nós vamos ver é que quando a gente fala de segurança da informação, segurança cibernética, nós temos uma série de agências que foram criadas muito antes das agências da ideia de defesa cibernética, para pensar uma governança desse espaço. Vocês vão ver aqui, se vocês puderem, espero que estejam vendo o slide de forma mais ampla, que nós temos algumas agências desse tipo. Nós temos, por exemplo, o Comitê Gestor da Internet, nós temos o CERT, que é o Centro de Estudo de Respostas e Trabalho de Incidentes de Segurança do Brasil, nós temos o CIRST,
que é o Grupo de Resposta a Incidentes de Segurança Cibernética, e vocês vão perceber que todos eles se localizam nesse bela figura produzida pela Luísa e pela Luíse, na esfera da segurança da informação e da segurança cibernética. Eles, poucas vezes eles tocam o momento da defesa, eles não tocam o momento da defesa, né? Porque o intuito deles, efetivamente, é criar uma série de mecanismos que possa ajudar, efetivamente, essa governança da vida diária do usuário na internet, do usuário público e do privado, óbvio, criando regras, propondo algum tipo de legislação, traduzindo uma educação digital, enfrentando problemas de ataques e resiliência, ou seja, como voltar ao sistema de alguma forma quando não são infraestruturas críticas, isso é de defesa. E a gente vai perceber que dentro desse espaço existem dois gabinetes, o GSI e a ABIN, né? Ou seja, é fato que todas essas agências de segurança da informação e de segurança cibernética em si estão ligadas a todo o aparato do Poder Executivo do Brasil, né? Ao Gabinete de Segurança Institucional e a própria ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, que é a Agência Brasileira de Inteligência que fornece informação para o presidente, ou seja, para o Poder Executivo tomar decisões qualificadas e de alto nível, né? Então, a gente tem toda uma dinâmica securitária que parece que está clara, né? A gente vê ali no GSI, no Gabinete de Segurança Institucional, que eles fizeram no último ano aí, um documento muito interessante, que é a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, que começou com o nome de Estratégia Nacional de Segurança da Informação e da Comunicação, que é um documento que chama e-Ciber, né? Ele começa planejado no governo da Dilma, e no último dia de mandato do governo Temer ele é sancionado para que aconteça, e depois ele é efetivado no governo Bolsonaro, né? E é essa dinâmica civil que cuida da segurança da informação. E aí nós temos ali embaixo o que a gente vai chamar então da defesa cibernética. O que sobraria para a defesa cibernética? Da grosso modo, explicando para vocês aqui, sobraria então essa proteção a essa ideia de soberania, a ideia de evitar ataques que possam produzir a nós algum tipo de problema generalizado, onde o Estado teria que lidar com o caos generalizado da sociedade a partir desse ataque, né? Então, esse que nós costumeiramente chamamos de infraestruturas críticas, mas que é uma coisa que nós temos que pensar o que são infraestruturas críticas, e falarei disso mais um pouquinho à frente, né? E aí nós vamos ver que existem, isso se dá a partir da defesa cibernética a partir de dois documentos, que é a Política Nacional de Defesa e a Estratégia Nacional de Defesa, que são lançadas em 2008. E por que ele se dá a partir disso, do ponto de vista da defesa? Porque é nesse documento que nós vamos definir enquanto Estado 3 áreas estratégicas de ação na defesa. A área nuclear, a área cibernética e a área aeroespacial, né? Ficando, então, a área cibernética para as Forças Armadas, em especial o Exército. A nuclear para a Marinha e a aeroespacial para a Aeronáutica, né? E a partir disso, então, começa-se todo um trabalho para desenvolver essa ideia do que seria, então, defesa cibernética, né? Dentro de uma força que não está preparada para isso. Uma força que sempre privilegiou os meios mais tradicionais de combate e de recurso militar dentro da sua esfera de desenvolvimento e de aporte financeiro, né? Mas, mesmo assim, nós vamos ter alguns documentos que são importantes. Nós vamos ter, em 2010, o Livro Verde de Segurança Cibernética, que vai trabalhar nessas duas esferas, da segurança e da defesa. Nós vamos ter, em 2012, o Livro Branco de Defesa do Brasil, que vai adentrar um pouquinho no tema da defesa cibernética, e nós vamos ter as atualizações das políticas nacional de defesa e da Estratégia Nacional de Defesa, que tem por obrigatoriedade de ser repensadas a cada 4 anos, seria então uma em 2008, uma em 2012, a revisão de 2016, que não foi legitimada, não foi outorgada pelo Poder Legislativo, e a que está agora em discussão em 2020, que não teve debate público, mas já está no Senado para ser discutida e homologada, né, como uma nova revisão do que seriam nossas ameaças,
bastante polêmica, porque coloca a região sul-americana como uma região onde há conflito, né, armado. E isso é uma questão polêmica, as outras não falavam sobre isso, né? Esse é o cenário, né? Com esses documentos, então, foram criados para a defesa, e vocês olham ali embaixo, nesse gráfico, 2 organismos dentro da esfera das Forças Armadas para controlar o que a gente chama de defesa cibernética. O Comando Cibernético, que é o CONDECIBER, que é essa esfera laranja maior que vocês estão vendo, e o Centro de Defesa Cibernético, que é o órgão, digamos assim, prático, que pratica políticas táticas, né, do processo de defesa cibernética brasileiro, né? Mas vejam que interessante, né? Em momento nenhum nesse gráfico há uma ligação do CONDECIBER e do CDCIBER com alguns órgãos que trabalham com defesa e segurança da informação. Ele quase toca no GSI, ali vocês percebem pelo gráfico aqui da Luísa e da Luíse, a única vez que ele toca é com a Polícia Federal, que eles trocam informações de inteligência para alguns tipos de dinâmicas, né? E aí vocês vejam que em nenhum momento ele também toca, em termos de defesa, a sociedade civil. Não sei se vocês conseguem ver ali. Lá no final, vocês veem que as universidades e centros de pesquisas, elas tocam um pouquinho a linha da defesa cibernética, as empresas tocam menos do que as universidades, e isso é uma problemática, falaremos no final, e a sociedade civil quase não participa do debate sobre defesa cibernética, né? Isso é muito problemático, perdão da repetição, né? Me perdoem repetir a palavra, mas é muito complicado porque, apesar de existir diferença entre segurança cibernética e defesa cibernética, a gente sabe que quando a gente está dentro da internet, que é o mote central desse espaço cibernético que nós estamos falando, que está sendo securitizado, não dá. Elas se cruzam toda hora, o que seria defesa e o que seria segurança. Imaginem uma situação em específico. Vamos falar suposto, óbvio, caso de interferência da Rússia nas eleições americanas através do Facebook. Não hackeando nada, mas utilizando o algoritmo do Facebook para falar de fake news, produzir fake news e levar toda uma dinâmica de modificação e de influência daquela população. Isso é, ao mesmo tempo, um problema de segurança, mas a gente tem que pensar se isso também será um problema de defesa e se isso interfere na soberania e na autodeterminação daquele país. Se é na sociedade civil que ele está sendo problematizado, ou seja, manipulado, de alguma forma a sociedade civil deveria participar desse processo de defesa e do que a gente está chamando de defesa na área da cibernética, né? Esse me parece, efetivamente, o cenário brasileiro, né? Nós ainda estamos engatinhando em termos de defesa cibernética e segurança cibernética, né? Mas nós temos um caminho muito interessante. Eu acho que a criação do CONDECIBER, do CDCIBER, de todas as agências de segurança, são muito efetivas. Mas elas têm um problema sério, que é elas não conseguem identificar entre si, principalmente a área de defesa cibernética, onde uma começa e a outra termina, né? E aí eu quero começar com vocês a tentar identificar, e me caminhando para o final dessa minha fala, qual que eu penso ser as grandes problemáticas dessa nossa, desse paradoxo, dessa dificuldade que nós temos em determinar o que é segurança cibernética e defesa cibernética dentro de uma esfera pública nacional, né? Então, a primeira questão que eu trago para vocês é sobre a dificuldade de ter clareza do ponto de vista da defesa cibernética, nos documentos oficiais que a gente tem sobre qual é o nosso objetivo enquanto defesa cibernética. E aí eu peço para Débora passar para o próximo slide. Débora não, Karine, perdão. Passar para o próximo slide, né? No documento da Política Nacional de Defesa e da Estratégia Nacional de Defesa de 2020, vocês vão ficar, não sei se surpresos, mas eu fiquei quando li, porque eu esperava mais, né? A palavra cibernético só aparece nessa partinha aí que eu trouxe para vocês. Setor cibernético. Ela só aparece na Estratégia Nacional de Defesa. Na Política Nacional de Defesa, em nenhum momento se usa a palavra cibernética, cyber, nada, né? Isso para mim é um problema.
né? A política vai dizer efetivamente todo o nosso pensamento estratégico, enquanto a estratégica traria um pouquinho mais de dinâmica tática de como a gente materializaria toda a nossa política estratégica, né? E vejam só, quando ela traz esse tema, ela ainda traz de maneira muito, muito dúbia. E eu vou ler para vocês aqui essa parte que está em amarelo e em verde, para vocês tentarem perceber a partir de tudo que eu falei para vocês antes. Veja, no primeiro parágrafo, eles falam um pouquinho desse espectro de emprego dual das tecnologias cibernéticas e da comunicação entre as Forças Armadas. Aí ele diz o seguinte: essa condição implica em aprimorar a segurança da informação e das comunicações e a segurança cibernética em todas as instâncias do Estado, com ênfase na proteção das estruturas críticas. Será necessário, portanto, concluir as estruturas do sistema militar de defesa cibernética, com seu marco legal, normas, tarará, tarará, tarará. Dessa forma, busca-se fomentar a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação, com foco nas tecnologias que permitam o planejamento e a execução das atividades cibernéticas no âmbito do setor de defesa e que contribuam com a segurança cibernética no âmbito nacional, envolvendo a comunidade acadêmica, doméstica e internacional. Eu não sei vocês, mas quando eu leio isso aqui, eu vejo dois problemas. Primeiro, uma retórica vazia, que diz muito pouco, efetivamente, do que a gente quer sobre o setor cibernético, o que a gente espera do ponto de vista da defesa, e um erro, que é o privilegiar a ideia de segurança cibernética. Mas segurança cibernética está sendo tratada por GSI, por ABIN e por uma série de agências que já estão formadas e trabalhando nisso. Onde é que está a nossa dinâmica da defesa cibernética que vai tratar de soberania, de proteção a infraestruturas críticas? As infraestruturas críticas são tratadas aqui, mas ninguém me diz, por exemplo, o que a gente pensa em fazer enquanto Estado para defender as nossas infraestruturas críticas. O que a gente pensa em fazer para proteger os nossos sistemas? Como é que as Forças Armadas teriam papel de proteger os nossos sistemas? Né? E isso me preocupa em especial, porque, vejam só, teve uma comissão em 2019, no Senado Federal, que foi para analisar a política de defesa, a política nacional de ciberdefesa, de defesa cibernética, para analisar se ela tinha o que ela precisava, se ela era boa, quais eram os seus aspectos, né? E aí foi feita uma pergunta ao comando, ao general que comanda o CDCIB, o CONDECIB, o general Guido Amin, que, diga-se de passagem, trabalha muito para que isso dê certo, mas tem constrangimentos sérios dentro da esfera toda para trabalhar, sobre se a gente entendia se o recurso cibernético era uma quarta força, ou seja, uma arma. E aí olha o que ele responde. E aí você fica mais confuso ainda. Pode passar o slide, por favor, Karine? Ele responde o seguinte, ó. Sobre a questão se seria a cibernética uma quarta arma, o general citou o exemplo da Alemanha. Isso aqui é parte do relatório que foi feito no final da comissão, que criou uma quarta força, a qual corresponde a um comando informacional e engloba a cibernética. No seu entendimento, a cibernética é um tema transversal, que atinge inúmeros atores interessados, cada um com a sua linha de comando e subordinação que dificulta a governança. É necessário, no seu entender, modernizar a gestão e se desprender da ideia puramente de defesa, estendendo a preocupação também às infraestruturas críticas. Assim, a característica de transversalidade contraindicaria uma solução semelhante à da Alemanha, uma vez que é preciso agregar cibernética às diferenças de posicionamento que há em todos os atores das Forças Armadas e no âmbito civil. Ou seja, é o chefe da defesa cibernética falando que a gente deve tirar a ideia de defesa cibernética do nosso pensamento sobre política nacional de defesa cibernética. Né? Eu acho que a pergunta central aqui isso não foi debatido na sociedade brasileira, a gente deveria ter uma quarta força, Exército, Marinha, Aeronáutica e Força Cibernética, como se propôs a ter a Alemanha e como está se propondo, às vezes, a China também? Isso não foi um debate feito, mas o general já tomou uma decisão. Essa é a resposta que ele deu. Já foi tomada uma decisão na infraestrutura da defesa nacional. Né? E por que isso implica para a gente? Porque talvez, sendo um país periférico, com poucos recursos, investir recurso
na área cibernética, criando uma força cibernética robusta, talvez a gente pudesse fazer alguma diferença do ponto de vista das defesas das nossas infraestruturas críticas, né? Principalmente aquelas que hoje, de alguma forma, têm interesse por parte dos grandes investidores e dos grandes estados do ponto de vista internacional. Então, vejam, eu acho que é uma confusão muito grande do ponto de vista da nosso arcabouço institucional sobre o que é defesa cibernética. A gente não está sabendo lidar com isso, porque a gente não está sabendo tomar uma posição sobre utilizaremos esse recurso para fazer resiliência, nos defender, mas também para atacar. Se todo mundo utilizar, por que o Brasil abrirá mão disso? E eu não estou dizendo que nós devemos fazer isso. Eu estou dizendo que nós temos que debater isso. Isso não foi debatido, né? Da mesma maneira que não foi debatido o uso da energia nuclear. E veja, novamente, eu não sou a favor de termos armamento nuclear, mas o debate tem que ter, tá? E acho que no caso, então, da segurança cibernética, do recurso cibernético, é muito importante que a gente debata, né? Para debater coisas como, por exemplo, o computador é uma arma ou não é uma arma? Se a gente falar que está securitizando o espaço, que é um problema de securitização, é um problema de defesa, então daqui a pouco o computador é uma arma. E aí, como é que vão constranger a nossa liberdade, a nossa privacidade a utilizar essa arma? Tudo vai poder, né? Então, se não tiver diálogo no que a gente entende sobre defesa cibernética, a tendência é que a gente perca cada vez mais a nossa capacidade de interação, a nossa liberdade e a nossa privacidade, né? Então, não está afastado da nossa vida cotidiana, né? A segunda ideia que eu queria trazer para vocês, e vou mais rápido, porque eu já estou ultrapassando meu tempo demais, é sobre o orçamento destinado à defesa. E aí, a gente tem um orçamento pífio no Brasil. Eu pediria, então, para a Karine passar o slide para mim, por favor. Nós temos 2 programas no setor estratégico de defesa cibernética. Esse slide que eu trago aqui, bonitinho, não é meu, é o slide que o Comando de Defesa Cibernética apresentou na mesma comissão lá do Senado sobre a Política Nacional de Defesa Cibernética, tá? Então, nós temos 2 programas, o Defesa Cibernética e o Programa de Defesa Cibernética na Defesa Nacional, que visam construir todo o nosso arcabouço de defesa cibernética. Passa o slide, por favor, Karine. Aqui nós temos o orçamento discricionário do Exército para a área de defesa cibernética. Vocês vão ver que a partir de 2012, PLOA é o Planejamento de Lei Orçamentária Anual e Limite Máximo de Empenho, o LME, né? Então, vocês vão ver que a partir de 2012 vai caindo o investimento, enquanto nas nações mais desenvolvidas no mundo, o movimento é o contrário, vai subindo o investimento. E nós chegamos em 2019 com um planejamento de 25 milhões, com uma lei orçamentária de 24,8, com um empenho máximo de 8,5 e com um executado de 7,1 milhões de reais discricionário do Exército na área de ciberdefesa. Passa o próximo slide, por favor. Do orçamento do Ministério da Defesa acontece a mesma coisa. Nós chegamos em 2019, então, com um orçamento previsto ou planejado de 6,7. Nós temos um orçamento de 6,4, nós empenhamos no máximo 4,6 e nós executamos 2,4. Dá um total em 2019 de 12 milhões de reais para a defesa cibernética no Brasil. Eu não sei vocês, o Alcides está aí, não me deixa mentir. Computadores mais caros, né, Alcides? Há computadores mais caros que 12 milhões de reais, né? Então, não tem como pensar também defesa cibernética quando a própria capacidade orçamentária do Brasil, ela é negligenciada, ela não é só limitada, porque limitada a gente já sabe que ela é negligenciada. E como é que a gente percebe que ela é negligenciada? Por favor, pode passar o próximo slide, Karine. Esse é o que a demanda estimada dos valores que se espera ter, né? Eles tiveram 12, mas eles esperavam ter 60 milhões em 2020, e foi aprovado 19. Mas imagina agora com a pandemia o que deve ter chegado para eles, né? E os valores que eles esperavam em 2021. Passa o slide, por favor, Karine. Por que ela é negligenciada? Porque, vejam só, desse mesmo relatório da comissão do Senado, você vê que o setor nuclear, de 2012 a 2018, que é um setor estratégico tanto quanto o cibernético, recebeu de dotação inicial 10 bilhões 653 milhões de reais para trabalhar nos seus projetos. E no final foi pago 6 bilhões 677 milhões.
E o setor cibernético, no mesmo período, teve uma dotação inicial de 421 milhões de reais e recebeu 125 milhões de reais. Não há como trabalhar. Né? Veja, está errado investir 6 bilhões de reais no setor nuclear? Não, até porque eu gosto muito do projeto do submarino nuclear para um país que tem uma costa como o Brasil. Correto? Mas veja, não privilegiar um setor cibernético, investir 125 milhões em 6 anos, em comparação a 6 bilhões que foi investido no setor nuclear, é dizer que algumas áreas estratégicas são mais estratégicas que as outras. E se você comparar, então, com o orçamento que está sendo pedido pelas grandes potências, aí você fica realmente frustrado no termo do que o professor Alcides falou. Sabe quanto foi o pedido do Departamento de Defesa dos Estados Unidos para o orçamento de 2021 para o setor cibernético? Eles pediram 9,8 bilhões de dólares só para o setor cibernético de defesa. Sabe quanto gastou o Reino Unido de 2016 a 2021 para o setor cibernético de defesa? 1,9 bilhões de libras esterlinas. Não tem como. Se a gente não enxergar que essa é uma área efetivamente estratégica e que talvez a gente tenha que refazer as nossas perspectivas do ponto de vista das Forças Armadas, sobre o que é importante do ponto de vista da guerra do futuro, da defesa, a gente vai ter um problema sério. Né? Se a gente já não conseguia se defender no passado porque tínhamos limitação de recurso, a gente agora não vai nem conseguir se defender no futuro porque a gente não investiu quando tinha que investir. E aí, no mundo tecnológico, uma semana é um ano. Né? É o avanço de um ano. Né? E isso é um problema. E acho que isso tudo é fruto, especificamente, de uma falta de consciência dos líderes das nossas forças e do nosso poder executivo, legislativo, não falaria do judiciário, porque não entra tanto aqui, que são normalmente pessoas que não viveram e não foram formadas nessa época digital e na sua importância, né? E acabam privilegiando aquilo que mais conhece. Então, também falta nas forças uma capacidade efetiva de conhecimento tecnológico. Porque só tendo conhecimento tecnológico você terá, então, a consciência da sua efetiva importância e efetiva função. Por fim, eu acho que uma outra questão que eu colocaria é sobre a utilização, a pouca utilização do rico material humano que nós temos no Brasil a fim de produzir recurso cibernético de qualidade, né? Ou seja, talvez o ponto central, fulcral de defesa cibernética, segurança cibernética, esteja ligado ao fato de ser o país capaz de produzir os seus próprios recursos cibernéticos ou tecnológicos, né? Nessa tríade hardware, software e material humano, nós temos um bom material humano e uma incapacidade de produzir software e hardware por falta de recursos, o que faz com que a gente compre do lado de fora do Brasil, de outros países, e que, obviamente, seja tecnologia que a gente não conhece de forma total e que pode ter uma série de implicações e espaços ou backdoors ou coisas do tipo para nos espionar e para nos submeter a uma lógica tecnológica que não seja a lógica tecnológica que nós queremos. Isso se reflete muito, por favor, pode passar o slide, Karine, no fato desse documento dizer, né, novamente, vou trazer a Estratégia Nacional de Defesa, dizer o seguinte: para tanto, para todo o que a gente está pensando na Estratégia Nacional de Defesa Cibernética, deverá ser fortalecida a atuação colaborativa entre o setor de defesa, a comunidade acadêmica nacional, o setor público e privado e a base industrial de defesa. Mas o governo não está priorizando duas áreas centrais: a base industrial de defesa e as academias. Isso fica provado, efetivamente, no seu exercício chamado Guardião Cibernético, que é feito sobre uma simulação de ataques cibernéticos. Passa, por favor, o slide. Eu desafio vocês a encontrar, nesses loginhos que o Ministério da Defesa e o Condeciber compartilhou, o logo de uma instituição de ensino e de uma empresa brasileira produtora de tecnologia. Ou seja, eu até acho que a gente estava lá, nesse exercício feito pelo Centro de Defesa Cibernético, né, de simulação de um ataque cibernético, mas a gente estava lá com tão pouca importância que nem colocaram o nosso logo ali.
Colocaram dos órgãos parceiros, tem lá o CERT, tá vendo? Fala de segurança. Colocaram o setor nuclear, o setor financeiro, que é o setor privado que está lá produzindo, que vai ser atacado. E a pergunta é, eles devem fazer a sua própria segurança, o agente? Como é que a gente está entendendo isso? Mas não colocaram. Nenhuma universidade tem o seu logo aí. Né? E nós temos, não preciso nem falar do Instituto Federal, nós temos institutos militares muito bons que pensam essa questão, né? A ITA é um deles, não vamos negligenciar isso, né? O ITA, né? Então eu acho que a gente investe muito pouco em material humano. E ao investir muito pouco em material humano, a gente está negligenciando toda uma preparação efetiva que a gente devia ter para essa área do mundo cibernético. Então, Marília, para encerrar, eu queria falar que nós estamos num complexo muito complicado sobre como tocar nossa segurança cibernética, a nossa defesa cibernética, frente a todo esse cenário que o professor Alcides tão bem desenhou sobre a problemática internacional. E isso se deve, efetivamente, por uma falta de estratégia e de pensamento efetivo de onde queremos chegar enquanto país. Né? Onde queremos chegar enquanto país economicamente, onde queremos chegar enquanto país politicamente, e onde queremos chegar enquanto país no nível da defesa, né? E aqui eu queria acrescentar só uma questão que eu não vou problematizar, mas para mim talvez seja a questão mais problemática, né? Que é a questão das fake news e de como elas parecem ser efetivamente só um assunto de segurança cibernética, mas para mim talvez elas passarão a ser o assunto mais central da defesa cibernética. E é aqui que nós vamos ver os nossos direitos cada vez mais negligenciados, cada vez mais a nossa liberdade tolhida e cada vez mais o espaço securitizado do ponto de vista dessa segurança que tem a ver com defesa, que tem a ver com limitação da liberdade do indivíduo e com ataque ao parceiro efetivo do exterior. Né? Então, com isso eu acabo a minha palestra, e se você me permitir mais 2 minutinhos, Marília, eu falo sobre a ABED. Então, pessoal, muito obrigado. Aqui está o meu contato, quem quiser me escrever no meu e-mail. Aqui também está o site do nosso grupo de pesquisa na UFSC, que trata sobre isso. Fiquem à vontade de acessá-lo. Temos as mídias sociais todas, fiquem por lá. A ABED, pessoal, é uma associação que já vai para os seus mais de 10 anos, 12 anos quase, que trata exclusivamente, foi criada para tratar exclusivamente de assuntos que envolvam a dinâmica da sociedade civil com o meio militar, né? Não só da defesa nacional, mas de todos os temas que abrangem a relação da sociedade civil com o meio militar. Mas a gente colocou nosso nome de Associação Brasileira de Estudos de Defesa, né? E a gente, ao longo dos anos, foi se organizando, e nós temos uma parceria muito grande com a ABRE, com a ABCP, que é a Associação Brasileira de Ciência Política, né? Mas nossos temas estão centrados efetivamente na área de defesa e na área que estuda segurança. Nós somos organizados do ponto de vista institucional, mais ou menos como a ABRE, e nós também decidimos no último ano, em 2019, criar algumas linhas temáticas, áreas temáticas nas quais a gente trabalha. E, ao definir essas áreas, nós tivemos a sorte de poder contar com o professor Alcides e com a professora Marília coordenando essas áreas, né? Eu coordenava uma área junto com o professor Alcides sobre tecnologia e indústria, mas para assumir o cargo da vice-presidência, eu me retirei dessa coordenação, né? Mas a gente conseguiu, então, desenvolver essas áreas, que vocês podem ver lá no nosso site, que é abdef.org, eu coloquei ali no chat, né? E essas áreas, elas tratam de ciência, tecnologia e indústria, do ensino e formação em pesquisa e defesa, de geopolítica, de gênero e forças armadas, de relação civil-militar, de história militar, de segurança internacional e defesa, de estudos de paz e transformação, de filosofia da guerra, de economia e gestão de defesa, né? O professor Alcides está na primeira área temática, que é a de ciência, tecnologia e indústria, e a professora Marília está muito bem representando ali a nossa área de segurança internacional e defesa, né? Nós realizamos eventos anuais, um evento grande que vai se realizar no que vem, que chama ENABED, Encontro Nacional da Associação Brasileira de Estudos de Defesa. Ele aconteceria esse ano, mas por causa da pandemia foi transferido. Vai ocorrer
em João Pessoa, na Paraíba. Estão todos convidados, nós estamos com o nosso edital de propostas de trabalhos abertos. Vão lá, visitem o nosso site, abdef.org, vocês vão ter lá todo o acesso. E nós realizamos, nos anos contrários ao ENABED, o que a gente chama de ERABED. ERABED são os encontros regionais da ABED, que acontecem no Norte, no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste e no Nordeste. Então, são 5 encontros que acontecem simultaneamente durante um ano e que têm por intuito fortalecer a comunidade que pensa segurança, defesa e relações civis e militares nesses espaços regionais, dando voz às pessoas que pensam na região, né? Então, essa é a ABED, nós estamos abertos a vocês. Nós temos ali o nosso site com todas as nossas atas públicas, com todas as nossas contas públicas, com os canais de contato com o nosso associado. Por favor, entrem, sejam nossos associados, nós temos muito gosto de tê-los lá. Essas áreas temáticas passarão a funcionar a partir já desse ano como áreas muito próximas às da ISA, da International Studies Association, ou seja, com a ideia de ser também um locus de debate, de promoção de redes de contato, que serão coordenadas pelos nossos coordenadores das áreas temáticas. Então, será um prazer recebê-los, será um prazer tê-los conosco. O nosso último evento foi aí na USP, junto com o professor Vanderlei Messias, na área da geografia, que é um grande nome na área da geopolítica. Então, a gente faz muito gosto que vocês participem da ABED, estejam conosco, tirem suas dúvidas e possam ir ao nosso evento em João Pessoa, tomar um banho de mar ali, como diz a Areta Araújo, João Pessoa é tudo para mim também, Areta, eu tenho familiares em João Pessoa, então tenho muito prazer de poder voltar àquela terra maravilhosa que tem no Nordeste. Muito obrigada, desculpa se eu ultrapassei muito meu tempo. Obrigada, professora Daniele, acho que você fez uma brilhante exposição em que, de alguma forma, apresentou o objeto, né, com toda a sua complexidade, com essa transversalidade, e, ao mesmo tempo, problematizou a agenda e esses atores que fazem agência, né, e, de alguma forma, a manutenção, o controle desse objeto. Você mencionou sobre a ABED, o que eu acho que vale a pena a gente ressaltar é a ocupação desses espaços institucionais, ela é urgente e necessária atualmente, né? Porque nesse processo democrático em que a gente está, esses espaços estão sendo cada vez mais esvaziados, criticados e, de alguma forma, tentando se banalizar esses espaços que são espaços de diálogo, de construção de ciência. Então, é muito importante que a gente se engaje, que a gente, de fato, fortaleça, né, interaja dentro desses espaços institucionais para mostrar que a ciência não vai parar, né? Por mais que tentem, a ciência continua e a gente vai continuar na construção desse espaço científico no país. O Alcides falou muito, né, sobre essa questão que eu até anotei, que é esse campo de potencialidades, né, que me parece esse campo de experimentação e potenciais, ou seja, com consequências muitas vezes não planejadas, não previstas, e às vezes essas consequências não previstas, inclusive, fazem parte de um projeto, né, e eu acho que isso casa muito bem com o que a Daniele colocou, sobre essa dificuldade de governança, e inclusive do próprio reconhecimento do Estado brasileiro de que, olha, a governança não será feita pelo Estado brasileiro, tem outros atores, tem atores civis, tem atores de outras naturezas, então me parece que o próprio país assume que é um campo de construção bottom-up, né, e não top-down, e isso vai gerar possibilidades múltiplas, com consequências múltiplas também. Então, eu vou ficar com uma primeira problematização, usufruindo desse espaço aqui privilegiado que me foi dado, que é perguntar para vocês como é que fica a nossa democracia, tá? Eu sei que é uma pergunta difícil, é a pergunta aqui de $1 milhão, mas, vejam, se os Estados Unidos, né, gastaram 9,8 bilhões de dólares, e se o Reino Unido gastou 1,9 bilhões de libras, com esse tema, me parece que o Brasil está realmente fora do escopo de entendimento, né, enfim, de securitização, de problematização, que deveria ser dado para esse tema, né? Quer dizer, 125 milhões de reais nos últimos 8 anos não é nada,
quando a gente precisa entender, monitorar e de alguma forma do Estado para dar algum caminho, né, para nortear de alguma forma uma agenda que é tão importante. Então, uso aqui esse meu espaço privilegiado. Infelizmente, a gente não vai poder, enfim, não vou conseguir, acho que, ler todas as perguntas. Chegaram muitas perguntas interessantes. Se os participantes autorizarem, nós podemos responder em algum outro momento, né, coletar essas perguntas e a gente seguir essa conversa. Ficamos aqui desde já à disposição, mas eu vou coletar algumas perguntas, né, as primeiras para o Alcides, fazer uma primeira rodada. Há uma pergunta aqui, né, qual seria o primeiro passo para um país que busca investir em segurança cibernética, né, como é que é esse processo para o Alcides? Como países periféricos como o Brasil podem pensar em ações de proteção cibernética, considerando essas questões sociais latentes, né, enfim, mais prioritárias. Qual seria o primeiro passo para um país que busca investir em segurança cibernética? Enfim, e aí, nesse sentido, como é que fica essa posição, portanto, de um país periférico, né? Uma outra pergunta é da Daniele Siqueira. Os países da ASEAN sofrem diversos problemas com a segurança cibernética. É possível que a China venha investir estrategicamente na região, buscando o acesso à tecnologia e dados de Singapura, por exemplo, né? Pergunta da Daniele. E da Larissa Rodrigues Simini, como o desenvolvimento dessas tecnologias impacta no terrorismo? Então, investigação, combate, né? Muitas ações agora de bombardeio no Oriente Médio são por meio de drones. Então, é uma pergunta em torno desse impacto aí no terrorismo internacional. Uma primeira coletânea de perguntas aqui também específicas, né? E agora para a professora Daniele. Pergunta da Suelen Gonçalves. Como fazer a população participar dessa discussão, visto a diferença de realidades de acesso à tecnologia em geral no Brasil? Ótima pergunta aqui da Suelen. Uma pergunta da Tamires, né? Foi válida a utilização de dados pelo governo do estado de São Paulo, monitorando a localização da população para verificar pontos de aglomeração para combate ao coronavírus através de linhas telefônicas? É uma pergunta muito importante essa feita pela Tamires, né? Uma pergunta da Carolina Cáceres. Gostaria que os senhores pudessem comentar mais sobre a política de segurança cibernética da China. Nós não temos muito tempo para as respostas, mas, enfim, peço aqui para que, né, a gente siga a mesma ordem para os comentários dos senhores, e a gente fica desde já à disposição, inclusive com os e-mails aqui no chat do YouTube, para a gente poder seguir essa conversa. Sigam também, pessoal, os painéis que nós vamos organizar, né, para o Encontro Nacional da ABED o ano que vem. Certamente haverá aí mais de um painel sobre esse tema, tá? Discutindo Brasil, países periféricos, Estados Unidos e China, dentro dessa agenda de segurança cibernética, viu? Alcides, com você. Opa, tudo bom, gente? Dani, parabéns pela fala, maravilhoso, né, ver toda essa discussão sobre a maneira como você tem essa distinção entre defesa e segurança, e quando, em grande medida, né, a gente está legando toda essa atmosfera, toda essa gestão, eu queria que fosse apenas da segurança cibernética, mas basicamente gestão de hospitais, da vida, do cotidiano, na mão de figuras que, enfim, tem tanto pouco know-how sobre a sociedade, uma pouca percepção, né, sobre o que vem a ser esse negócio estranho que a Marília falou. Qual que é o nome? Democracia, né? Há uma dificuldade de compreensão desse grupo de pessoas sobre esse tipo de assunto. Falo com grande abertura, não são todos, né, mas há um grande problema ali, né, principalmente nessas figuras falacianas. E eu acho que todas essas perguntas que são feitas, elas de uma forma ou outra, elas circundam essa grande provocação da Marília sobre a democracia, né, aonde em grande medida isso circunda, né. Pensar, por exemplo, o que é o campo cibernético, né, pensar, por exemplo, toda essa discussão, ela envolve a gente tentar, de uma certa forma, pensar a gente enquanto também um país subalterno, nessa dinâmica da produção de inovações na área cibernética e toda a completude de tecnologias que vão aderir a esse procedimento, né? Por exemplo, drones e sistemas de vigilância, monitoramento. E por que se colocar enquanto subalterno? Porque quando se pergunta para mim, olha, quais são os passos para se investir nisso, o primeiro é se reconhecer enquanto subalterno. E o que isso significa dizer?
Significa que, e eu trago como um breve exemplo, o que aconteceu no governo Dilma. Quando o Snowden revela toda a gama de aparatos de empresas privadas e do Estado norte-americano através da NSA, investigando, né, espionando diretamente o executivo brasileiro, o executivo alemão, toda uma série de outros países, não se entendeu logo após aquilo, né, de que isso era extremamente grave, né, isso era extremamente grave. E o grande problema dessa gravidade é o seguinte: logo depois não foi feita nenhuma mudança nos aparatos de infraestrutura aqui para impedir que esse tipo de espionagem fosse feito. Então, quando a professora Dani coloca, olha, os caras estão dando 125 milhões para a segurança cibernética, essa negligência, ela é também um projeto que talvez nos reforce mais enquanto subalternos do que, de uma certa forma, a construção de uma proteção soberana, né? Então, isso é extremamente importante que a gente tenha em vista. Os primeiros passos talvez seja esse reconhecimento, e entender que a gente está sendo subjugado por uma série de aparatos e tecnologias que estão vindo de fora. E isso não fica preso só na dinâmica do espionagem do executivo, que já é gravíssimo, mas quando chega também nos aparatos corriqueiros, no cotidiano. Quando a colega pergunta, né, Siqueira pergunta, acho que sobre terrorismo, é importante ver que todas essas novas tecnologias de vigilância e monitoramento dos espaços urbanos, elas nascem enquanto um aparato para controle de atividades terroristas no ambiente urbano, em vários países, seja no Iraque, né, durante a guerra, seja em Nova York, seja em Londres, seja no Brasil. Todas elas são aparatos para controle do terrorismo e vão aproximando a ideia do combate ao crime e do terrorismo. Veja, por exemplo, que toda a iniciativa da NSA investigou em torno de 543 milhões de celulares, coleta dados de 543 milhões de celulares nos Estados Unidos apenas, e justificando, por exemplo, um combate ao terrorismo. Então, ao pensar como a gente lida com o terrorismo, de fato se ampliou muito a capacidade para analisar, identificar células supostamente terroristas e padrões de comportamentos ditos de terroristas. Mas toda essa tecnologia, ela retorna, e ela retorna como um aparato para gestionar a gente mesmo, né? Boa parte disso aí que se coloca quando a colega pergunta sobre o CIMI, né, o Sistema de Monitoramento Inteligente do Estado de São Paulo, não é que é uma tecnologia que nasce para combater o terrorismo, mas ela gera uma potencialidade de investigação e monitoramento de indivíduos muito grave, né? Apesar de ter uma série de legislações que já estão em voga agora, que podem limitar o uso disso, ela ainda assim ela tem um potencial de uso a posteriori para, enfim, maiores investigações e perseguição. Não vai acontecer, não acredito que vai acontecer agora no estado de São Paulo isso. É um contact tracing que ajuda, uma certa forma, a identificar como é que se espalha a doença aqui. Mas, em Israel, o problema já veio acontecer, né, e várias pessoas acabaram ficando em casa por conta de um aplicativo de contact tracing, né, e que era utilizado para identificar atividades terroristas. Então, veja que essas identidades, elas estão presentes. Se não existe soberania de um lado, não existe também nenhuma fronteira que delimite controle e segurança antiterrorista, contra a estratégia contra-terrorista também, né? Não vou me adensar muito mais, vou passar a palavra para mim. Obrigada pelas perguntas, Marília, e das pessoas aí do chat. Eu vi que tem muita gente perguntando muita coisa também. Muito breve, eu concordo muito com o que falou o Alcides, né? Eu acho que nesse problema da democracia, Marília, acho que tem uma questão central. Eu acho que o problema da democracia, ele não é um problema, digamos assim, pontual de uma área ou de outra, né? Ele é um enquadramento global onde, quanto menos democracia, mais fácil de se impor alguns tipos de comportamento que alguns tipos de grupos querem ter. Então, há uma erosão da democracia como um todo, e é óbvio que o lado cibernético não ficaria a par disso. Então, eu acredito, como diz o Alcides, que não é pontual ou uma negligência, é um projeto. E veja, quando eu olho para os documentos dos países ao longo do mundo sobre defesa cibernética, eu vejo que eles são tão vagos quanto o do Brasil. E isso não é uma ideia de falta de conhecimento. No Brasil, eu acho que poderia ser um pouquinho melhor, porque eu acho que é muito vazio. Mas, na verdade, é um projeto de que, quanto mais vago for a minha determinação, ou a minha conceituação sobre um espaço, que ainda é um espaço muito abstrato, que ninguém sabe definir, tudo eu posso fazer nele. Eu posso te espionar, eu posso limitar a sua liberdade, e tudo isso vai estar dentro de um arcabouço que eu posso também dizer, na retórica, que é democrático. Uhum.
né? Então, eu acho que a gente sofre muito nesse espaço cibernético porque há uma erosão da democracia e o legislativo está sendo incapaz de manter efetivamente o que é o preceito democrático nos ordenamentos jurídicos nacionais, né? E aí nós estamos levando isso para o judiciário. E quando ele vem do judiciário, não funciona muito. Porque ele acaba sendo contestado, ele acaba sendo muito frágil. Apesar de ser lei, é frágil, né? O processo legislativo é muito mais legal, digamos assim, porque ele é quase que um convencimento da sociedade. Um processo judicial é uma imposição. Um grupo pequeno decidiu sobre um tema X. E isso não, né? Eu acho que na questão da democracia esse é o problema, né? A gente dá para essas agências pequenos poderes, mas são tão pequenos que eles não vão influenciar assim o escopo político que deveria existir sobre o tema, né? Mas me parece que isso não é um problema efetivamente brasileiro, mas global, né? Depois, a pergunta sobre como fazer a população participar, da Suelen, né? Suelen, só existe participação popular quando existe um movimento social organizado. Enquanto as pessoas não se entenderem como cidadãos políticos, que a praça é sua e você deve decidir sobre ela, que a rua é sua e você deve decidir sobre ela, que o espaço cibernético é seu e você deve decidir sobre ela, e se organizar em meios efetivos para decidir sobre ela, a gente não vai ter participação. O que os grandes controladores do poder hoje, que abominam essa coisa estranha que você diz que chama democracia, fizeram, foi demonizar a política. Enquanto eles demonizam a política, eles retiram da gente a participação efetiva que podemos ter para decidir uma série de assuntos que dizem respeito a nós, mas que são políticas de Estado, né? Então, a maneira é participar mais da política, é se engajar mais na política, e menos no Facebook, talvez, e menos no Instagram, mas se engajar nesses lugares através de um processo político organizado, né? Evitando que esses lugares sejam só espaços onde a gente se engaja e depois perde-se o nosso engajamento, né? Então, eu acho que a gente não pode demonizar o processo político. O processo político dos partidos têm uma série de debilidades, uma série de coisas erradas, mas ainda são os grandes arranjos políticos e sociais para que a gente participe da esfera governamental, da esfera de decisão sobre o que vai nos reger, sobre o que vai nos tornar cidadãos, né? Então, eu acho que é isso. A participação é se engajar. Há muito lugar legal fazendo pesquisa, há muitos grupos de jovens trabalhando essa questão da participação e dos meios digitais, de como entender segurança, de como entender defesa, é participar de forma organizada e não demonizar a política. A política é a vida do dia a dia. O que nós fazemos aqui hoje, conversando entre nós três, é política também. Entendeu? Não demonizem a política. E só para acabar, pode ser, eu sei que está aí, sobre a China. A China e sobre a questão dos dados de São Paulo, né? Vou falar só da Tamires e rápido. Sobre os dados de São Paulo, o meu problema não está em usar a tecnologia para seguir as pessoas ou coisa do tipo, mas o que eles fazem com os dados que eles obtêm da gente. Isso não está claro. Né? Tem problema nenhum de me rastrear se eu tiver Covid, por favor, façam para eu não contaminar outra pessoa. Mas o que vocês vão fazer com tudo isso depois, isso não ficou claro. E sobre a China, a política cibernética da China é uma política cada vez mais de multilateralismo, governança global, através da China sendo o grande propositor. E aí é uma coisa bastante em oposição aos Estados Unidos, que está cada vez mais securitizando e tornando esse espaço um espaço de guerra. A China não quer isso. Desculpa, Marília, eu sei que nós estamos já ultrapassando o horário aí, mas obrigado. Imagina, a gente poderia ficar aqui debatendo mais horas e horas, porque esse é um tema muito, muito importante, e também sob o ponto de vista das relações internacionais, né, das novas agendas, nos novos temas. Eu acho que é uma das áreas aí que mais vão se desenvolver nos próximos anos. Então, vocês deram, de fato, uma aula aqui expositiva com dados, com fontes, né? Alguns participantes pediram, inclusive, referências bibliográficas. Eu indiquei o livro do Alcides, né, o American Way of War,
Dani, se você puder dar uma recomendação, algumas recomendações, acho que a gente pode, a partir dessas recomendações aí, fazer o encerramento da mesa e ficamos desde já à disposição. Oi, sim, nós temos textos, nós temos um grupo de pesquisa lá na Universidade Federal do Pernambuco chamado Rede SECTID, o Alcides também faz parte, que é a Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação para a Defesa Cibernética, que é um projeto pró-defesa financiado pelo governo, onde nós temos uma série de publicações que são feitas semanalmente e em artigos de revistas conceituadas, né? Eu acho que esse é eu indicaria para vocês essa leitura do ponto de vista dos atores nacionais, né? Assim, porque é importante. Lá nós temos o professor Gil Vilars, que era da Unir, agora está na Unifa. Nós temos o professor Marcos Guedes, o professor Ricardo Borges, que são pessoas que pesquisam há mais de 20 anos. Isso, né? Nós temos também pesquisadoras jovens, a professora Graciela Pagliari, que não é jovem, é mais antiga do que eu, mas é uma pesquisadora contemporânea dali, mas temos pesquisadores jovens pesquisando e produzindo, né? Temos textos que estão saindo de revista, saiu um texto meu agora sobre fake news e democracia, estudando o caso do Brexit, fazendo uma comparação aqui um pouquinho com o nosso caso do Bolsonaro, na revista de estudos sociais da Universidade dos Andes, né, de estudos sociais. Então, eu acho que essas seriam as recomendações, né, ler essas pessoas que estão pesquisando no Brasil. Nós temos muita gente bacana, né, que lá fora já pesquisa, muitos centros importantes que já pesquisam isso, mas eu acho que ler quem está pesquisando aqui no Brasil seria interessante. Então eu recomendo isso, eu recomendo o professor Gil Vilars, professor Marcos, professor Augusto, da Paraíba, Teixeira, que produz também sobre isso, a professora Selma, que é também do corpo, tenente-coronel Selma, da Escola Superior de Guerra, que produz muito sobre isso também. Então, todo mundo ali, eu acho que vocês têm muitos nomes para seguir aí, sobre geopolítica cibernética e tudo mais. Muito legal, obrigada aí pelas fontes, acho que os alunos podem pesquisar e buscar essas informações também, acompanhar também os painéis, a própria comentei, né, a BED certamente terá painéis aí no Encontro Nacional sobre esse tema, com os grandes nomes e especialistas também. Professor Alcides, se quiser dar seus últimos comentários. Olha, gente, na verdade eu só vou desejar um bom domingo para todo mundo aí, né? Que todo mundo fique bem sossegado em casa, por aí. E é isso, sigam os autores nacionais, tem várias pessoas publicando, e eu acho que é um tema em ascensão, né? Pensem sempre que é um grande tema em ascensão, e também com oportunidades para aqueles que têm interesse em pesquisar, né? Esses grupos que a professora Dani mencionou, né, são extremamente interessantes, né? E pensem sempre, é uma coisa que eu sempre digo, né? É um tema por excelência, né, por definição interdisciplinar. É um tema que hoje está pegando nas RI, né, é uma coisa que a gente já comentou em outros painéis que estivemos juntos, mas é uma coisa que há 15, 20 anos no máximo começou a pegar nas RI, mas tem muita gente de várias outras áreas debatendo, seja diretamente ligada à ciência da computação, seja ligada a outros campos, né, mais vocados também ao estudo da tecnologia, ou exclusivamente ligados aos estudos da segurança, tá? Então, é isso, né, desejar aí um bom domingo e agradecer por vocês terem me ouvido, agradecer a Karina e a Marília pela mediação e a Dani pela parceria. A gente vai estar em várias outras, acredito aí, juntos nos próximos... Nós temos um telefone vermelho aqui. Ele é só aperta o botão, já liga para mim, aqui eu já tenho. É o grupo. E é isso, gente. Parabéns pela mesa, tá? Muito obrigado a todas que ouviram a gente. Obrigada, novamente. Obrigada, Karina, também pelo convite. Imagina, que isso. A gente que agradece ter um debate tão rico, né, e tão necessário, que a gente às vezes não tem essa noção de quanto está inserido no nosso dia a dia, né? Parece uma coisa muito distante, mas está aqui na palma da mão. É absurdo. Eu só venho fazer esse encerramento, porque agora a gente vai para o almoço e a gente retorna às 13h30 com a mesa de vulnerabilidade social e mulheres imigrantes. E para encerrar o nosso dia hoje, até foi um assunto que abordou um pouco nesse painel, a gente vai ter também um debate sobre fake news. E vai ser com o André Fran e com a Renata Gomes. Então, vai falar sobre fake news e os novos desafios, né, da imprensa internacional em cima disso.
Então, muito obrigada pelo debate, pela nossa conversa. Espero revê-los em breve e tenham um resto de domingo muito proveitoso. Obrigada a todos. Bom domingo para vocês, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Bom domingo. Bom domingo. Tchau, tchau.